Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do programa Panorama Bíblico, nós vamos agora para o quadro O que a Bíblia diz. Nós estamos abordando o tema escatologia. Nós estamos falando sobre a doutrina das coisas que estão por vir, que estão por acontecer. E nós estamos hoje aqui com a presença do nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho. Então, pastor, abordando ainda nesse assunto, nós já fizemos alguns programas anteriores nesse aspecto, gostaria que o senhor esclarecesse aos nossos ouvintes o que acontece quando as pessoas morrem. Uma preocupação que as pessoas têm nesse sentido, então gostaria que o senhor elucidasse o que acontece quando as pessoas morrem. Podemos definir a morte como a sensação temporária da vida corporal e, consequentemente, a separação entre a alma e o corpo. Uma vez, por exemplo, no caso dos cristãos, que o crente morre, embora o seu corpo físico permaneça na terra sepultado, no momento da morte, sua alma vai imediatamente para a presença de Deus com regozijos. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse, por exemplo, para aquele ladrão na cruz que estava à sua direita: hoje você estará comigo no paraíso. Tomemos, por exemplo, o caso de Estevão, que está narrado em Atos capítulo 7, verso 59. Ele, quando estava para suspirar, ele disse: Senhor Jesus Cristo, receba o meu espírito. Diferentemente, é o estado intermediário dos ímpios. Eles vão para o Sheol, no hebraico, ou Hades, no grego, ou seja, o inferno, que é o destino final. O Salmo 9,17 fala sobre isso. E o Hades é um lugar embaixo, ou seja, oposto ao céu, que é o seio de Abraão. E nós podemos ver um exemplo disso que está em Lucas, capítulo 16, no seu verso 23. O rico ergueu os olhos, vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, esses são as duas possibilidades que existem e que é importante ouvirmos o que o apóstolo aqui aos Hebreus fala, 9:27. O homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Prezado ouvinte, prepare a sua vida para estar com o Senhor Jesus Cristo. Amém. O pastor foi bem enfático na questão das duas situações, o que acontece quando as pessoas morrem, né? O pastor falou das pessoas que são cristãs, ou seja, aquelas que aceitaram a nosso Senhor Jesus Cristo, mas tem no caso também os ímpios. Então, os destinos, eles são diferentes nos aspectos para onde eles vão. Enquanto o crente vai para o seio, para o céu, ou seja, para junto de Cristo, os que são ímpios, eles vão para um sofrimento. O sofrimento já começa nesse sentido logo após a morte, que o pastor falou que é a cessação, ou seja, o encerramento temporário da vida corporal. Então, a separação entre corpo e espírito. E o apóstolo Paulo também, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele fala, que nós temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, isso já enfatiza bem a ausência do corpo e habitando com o Senhor. O corpo não vai habitar com o Senhor nessa primeira fase. Nós temos na sequência, nós sabemos que quando houver o arrebatamento, aqueles cristãos, ou seja, aqueles que se renderam ao Senhor, serão ressuscitados em corpos glorificados e reinarão com o Senhor. Dentro dessa pergunta, pastor, que nós acabamos de fazer para o senhor, o que acontece quando as pessoas morrem, há também uma certa confusão. Nós temos doutrinas que pregam o sono da alma, ou seja, vai para a sepultura aguardar
a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro dessa pergunta, eu gostaria de ligar com o pastor, já uma pergunta na outra, penso até que seria um complemento da mesma pergunta. Nós temos alguma base bíblica para podermos entender que há o sono da alma, ou seja, a Bíblia ensina a doutrina do sono da alma, isso é verdadeiro, isso é bíblico? É absolutamente não. A resposta que nós temos que entender é que muitas citações bíblicas falam a respeito da morte como um sono ou adormecer. Temos vários exemplos, como Mateus 9:24, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E as próprias pessoas riram do Senhor Jesus Cristo, porque sabiam que ela já estava morta. E outros textos, como Mateus 27:52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então essa palavra dormia se refere a esse estado intermediário, mas isso não corresponde com a realidade. Dessa maneira, nós entendemos que é um sentido metafórico, é uma expressão simbólica que a palavra de Deus, em alguns momentos, pode exemplificar esse estado intermediário. Mas, como já citamos em outros textos, como o irmão acabou de citar, 2 Coríntios 5:8, como Filipenses capítulo 1, verso 23, que Paulo diz que para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. E ele também diz no seu verso 23, ora, de um lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir. E ele diz mais, e estar com Cristo. Então é algo automático, imediato. E ele conclui, o que é incomparavelmente melhor. Como é que ele ficaria num estado intermediário de sono? Então, essa doutrina, ela não tem base bíblica. Quando o cristão morre, ele deve ter a confiança e a certeza que estará ausente do corpo, mas espiritualmente, na alma e no espírito, ele estará com o Senhor. Amém. Então, pastor, nós podemos entender, como o pastor citou, a questão da metáfora, a expressão metafórica, que é usada para indicar que a morte é somente temporária para os cristãos. Então, o corpo, quando Jesus falou apenas dorme, o corpo está dormente, ou seja, o corpo está na sepultura. Nós dizemos que é uma morte temporária, assim como o sono também é temporário. Nós dormimos e acordamos, então o sono é apenas temporário. O pastor foi bem claro quando fala com relação a que Jesus fala aos seus discípulos a respeito da morte do seu amigo Lázaro. Ele fala, o nosso amigo Lázaro apenas adormeceu, e aquelas pessoas não entenderam. Então Jesus tinha falado o quê? Da sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava simplesmente no sono. Então ele disse claramente, Lázaro morreu. Os discípulos falam isso para ele, mas nós entendemos aqui o que Jesus estava falando a esse respeito. As outras passagens que falam a respeito de pessoas dormindo quando morrem, elas devem então ser interpretadas dessa maneira, simplesmente como uma expressão de metáfora, uma metáfora, para ensinar que a morte é apenas temporária. Então nós cristãos, nós temos uma morte do corpo temporária, mas o espírito sempre vivo com o Senhor. Nós temos ainda algumas passagens, pastor, aproveitando, acho que é interessante nós seguirmos um pouquinho mais a esse respeito, com respeito a algumas passagens que dizem que os mortos não louvam a Deus e que há uma cessação de atividade consciente quando as pessoas morrem. Então elas devem ser entendidas como o quê? Perspectiva da vida neste mundo. Então nós temos o Salmo 115, que ele fala assim, os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio.
Então nós vemos, o versículo 17 fala assim, mas se nós vemos na sequência, nós vamos ver assim, todavia, ele prossegue no próximo versículo com um contraste, demonstrando que os que creem em Deus bendirão o Senhor para sempre. Porque no versículo 18, desse mesmo Salmo 115, o que é que fala? Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Então não há uma cessação de vida, porque está falando que nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Então não corresponde, muitos usam esse versículo 17 do Salmo 115 para falar isso, os mortos não louvam o Senhor, nem tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas em que sentido que o salmista está falando aqui? O salmista está falando aqui que a salvação é em vida. Então aquele que é morto, morreu sem a salvação, esse não vai louvar ao Senhor. Aquele que morreu sem a salvação desce ao silêncio da sepultura e seu espírito ao sofrimento. Mas no versículo 18 ele fala de cada um de nós. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, aqueles que são salvos. Então fica bem claro para nós essa questão de que o sono da alma, o sono do espírito, é algo que não tem uma base bíblica para que nós possamos enquadrar nesse sentido. O pastor gostaria de dar uma sequência, ainda enfatizar um pouquinho mais esse assunto? Daniel diz no capítulo 2 do seu livro, verso 20, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Então, aqui diz aqui no verso 18, que o irmão citou do Salmo 115, verso 18. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Para sempre, eternamente. Então, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele vem a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então, essa doutrina importante do estado intermediário da alma é algo muito importante, porque isso nos dá uma garantia, uma certeza de como vai ser a nossa esperança, nosso futuro. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso em Romanos capítulo 5, ele vai falando das tribulações, da paciência, da experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós cremos que o nosso Deus é o Deus dos vivos. Amém. Não o Deus dos mortos, né? Amém. Ainda aproveitando aquele texto que o senhor citou no início da resposta, Lucas 23, 43, se não houvesse mais consciência depois da morte, ou seja, o espírito ficasse inconsciente, ficasse adormecido na sepultura, jamais Jesus teria respondido da maneira que o senhor citou aquele salteador que estava à sua direita. Então nós pensamos assim, se fosse certa essa doutrina, nós teríamos que ler na Bíblia o seguinte, logicamente que não está escrito isso na Bíblia, meu amado ouvinte, tome bem consciência disso. Se a morte encerrasse toda a atividade espiritual, Jesus teria falado àquele salteador, hoje você não terá mais consciência de qualquer coisa que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas o que ele disse? Hoje você estará comigo no paraíso. Fala consciência. Então, certamente era a concepção de paraíso entendida naquela época. Não era da existência do inconsciente, mas de grande bênção e alegria na presença de Deus. Um outro fato que nós podemos aqui, fazendo uma modificação para os amados ouvintes poderem entender, o texto de Filipenses 1, versículo 23, o que Paulo fala? Paulo fala que deseja partir para estar com Cristo. Se fosse um estado de inconsciência, o que ele falaria? Desejo partir e ficar inconsciente por um longo período de tempo. Seria isso que Paulo falaria, mas ele fala que não. Antes, desejo partir e estar com Cristo. Então, os textos bíblicos nos indicam uma consciência espiritual pós-morte. Não está bem claro isso, pastor? É verdade, irmão. Aqui é Jesus dizendo para esse
bom ladrão, né? Bom ladrão, né? Podemos assim dizer, que pelo menos foi um homem que Se arrependeu. né? Reconheceu que ali existia um justo e que não merecia aquela punição, e ele entendeu que aquela punição era algo muito mais profundo, né? Ele estava ali por um motivo maior, e o Senhor disse para ele, quando ele se arrependeu: hoje estarás comigo no paraíso. Esse termo paraíso é usado para designar o céu ou a presença de Deus. Então são palavras sinônimas, palavras de Jesus que mostram com clareza que imediatamente após a morte, os salvos passam a estar com Jesus no céu. E podemos dar esse exemplo quando o apóstolo Paulo teve aquela experiência depois que ele recebeu, porque hoje tem pessoas que dizem que foram arrebatadas ao paraíso, né? E viram visões, tiveram visões maravilhosas. Agora, Paulo, quando foi arrebatado, a situação dele foi bem crítica, né? Ele foi apedrejado. Então ele ficou num estado talvez de inconsciência até, devido a tanta pedrada que recebeu. E ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, conheço um homem. Ele usa essa expressão, conheço um homem, falando de si mesmo por causa da sua humildade. E ele diz a palavra em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E no verso 4 ele diz, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então Paulo, ele fala deste lugar e é algo que acontece imediatamente, conforme o Senhor relatou para esse ladrão na cruz, quando nós partimos em Cristo Jesus desta vida para a glorificação. Amém, glória a Deus. Somos trasladados para os céus.